Fala galera, bem-vindo ao vídeo. Nesse vídeo a gente vai desenvolver um jogo da forca usando Python e Pyglass. Se liga como ficou. Vem comigo. Antes da gente começar a desenvolver, vamos entender por que Pyglass. Os dois frameworks mais famosos para desenvolver jogos em Python é o Pyglass e o Pygame. Então existe vantagens e desvantagens em escolher um ou outro. Eu vou deixar esse link aqui de comparação na descrição, daí vocês podem olhar e ver o que é que vocês preferem. Pyglass tem uma clara vantagem quando o requisito é performance, então jogos feitos em Pyglass são muito mais rápidos do que jogos feitos em Pygame, e ele tem sido atualizado com o tempo. Então ela tem uma versão mais nova do que Pygame, que faz um bom tempo que não tem atualização. Como desvantagem, ela tem menos suporte da comunidade, então tem menos gente usando Pyglass do que usando Pygame, mas isso se dá porque Pyglass exige que você tenha um certo conhecimento sobre programação orientada a objeto. E isso faz com que menos programadores consigam utilizar, porque ela tem uma barreira mais alta para entrar. Mas, como eu sei que vocês vêm já fazendo, a maioria de vocês vem fazendo os cursos do NEPS, então isso aqui não é nenhum problema para vocês, vocês vão conseguir utilizar Pyglass de boa. Agora, vamos ao código. Eu criei aqui um arquivo simples, né, em branco, para a gente começar a desenvolver. Então, vamos lá. Primeira coisa que você quer é importar a biblioteca, então a gente dá um import no Pyglass. Em seguida, a gente cria uma janela, seta aqui o tamanho da janela, escolhe qual é que vai ser o nomezinho que a gente vai colocar lá em cima da nossa janela e manda executar o nosso app. Então, vamos executar aqui. Pronto. Então, esse é o resultado que a gente tem usando apenas essas três linhas. Agora, a gente cria uma classe para armazenar tudo que a gente precisa para o nosso jogo. Então, vamos lá. A gente cria uma classe jogo e aqui a gente cria um construtor para ela, onde a gente vai passar a palavra que a gente tem que adivinhar. Então, aqui a gente tem quantas vezes o jogador errou, quais foram as letras que ele tentou e deu errado, qual é a palavra correta para ele adivinhar. E aqui a gente vai ter a palavra que está sendo adivinhada, que a gente vai representar na interface gráfica do jogo. Em seguida, a gente carrega o background, o plano de fundo do nosso jogo. Usando o Pyglass, vai em recursos, carrega a imagem e escolhe uma imagem para carregar. A gente não tem essa imagem, vamos criar ela aqui no nosso projeto. Trouxe aqui algumas imagens, vamos dar uma olhada nelas. A gente tem o background, que essa aqui vai ser o nosso plano de fundo. A gente tem um íconezinho, outro íconezinho e algumas palavras que a gente vai adivinhar, que a gente vai incluir no final. Já que a gente trouxe um ícone, vamos setar o ícone aqui na janela. A gente carrega também a imagem do ícone e seta ela como ícone da nossa janela. Agora, a gente cria uma função que vai ser a função de atualização do nosso game. Normalmente, quando a gente está criando um jogo, ele normalmente tem um loop e aí ele vai atualizar a tela de tempos em tempos. Então, quando a gente precisar atualizar a tela, é essa função que a gente vai executar. A única coisa que nossa função está fazendo agora é imprimindo o background na tela. Para fazer o Pygame renderizar exatamente o que a gente quer, a gente seta um evento para ser chamado sempre que a gente precisar atualizar a tela. Nesse caso, a gente está só limpando a janela. Mas, vamos criar um objeto do tipo game, vamos passar a palavra que a gente quer adivinhar e vamos adicionar o game.run ao nosso loop de atualização da tela. Então agora vamos ver como é que está nosso jogo. Agora a gente tem o íconezinho aqui em cima e a gente tem agora um plano de fundo. Em seguida, vamos adicionar labels ao nosso jogo. Então vamos adicionar coisas na interface gráfica para comunicar ao jogador o que é que ele está tentando fazer e o que é que está acontecendo no plano de fundo do nosso jogo. Então aqui a gente tem todas as variáveis que a gente precisa, mas agora a gente precisa comunicar ao jogador como é que está andando esse jogo. Então vamos adicionar um label e aqui a gente vai criar um método para atualizar esse label de tempos em tempos. Então como é que vai ser essa atualização do label para a gente? Vai ser o seguinte, a gente vai
criar um label em Pyglet, que é basicamente um texto, e aí a gente vai criar uma string que a gente quer demonstrar nesse texto, que aqui é basicamente a palavra que a pessoa está adivinhando. As letras que ela ainda não adivinhou vai ser representada com underscore. Aqui a gente tem a fonte. Aqui a gente tem o tamanho da fonte e onde é que a gente quer mostrar isso na tela. Em seguida, a gente adiciona que a gente quer mostrar esse label na nossa janela, chamando o label.draw. Então agora a gente já tem a palavra a ser adivinhada, a palavra que a gente está tentando adivinhar aqui. As letras que a gente ainda não adivinhou estão marcadas com underscore. Quando a gente começar a adivinhar a letra correta, a gente vai mudar ela para a letra correta. Agora, vamos criar uma lógica para quando a gente pressionar alguma tecla, ele ou marcar que a tecla está errada ou atualizar a palavra que a gente está tentando adivinhar com a letra correta, que a pessoa entrou que foi correta. Essa é a função press, que recebe uma letra, e aí a gente vai checar se a quantidade de vezes for menor ou igual a 5, ou seja, ele ainda não completou todo o bonequinho do jogo da forca, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar por todas as letras da palavra correta, verificar se a letra que a gente entrou é a letra da palavra correta. Se for, a gente marca a palavra que está sendo impressa na tela, a palavra que está sendo adivinhada, com essa letra, porque a gente vai marcar exatamente que a pessoa tentou adivinhar e essa letra existe na palavra. A gente vai marcar que a gente achou a letra na palavra. Se a gente não tivesse encontrado a letra na palavra, a gente ia marcar essa letra na nossa lista de tentadas, porque a gente vai mostrar também as letras que foram tentadas, mas que não estão na palavra, para que a pessoa não tente várias vezes a mesma letra, né? Ao final, a gente marcaria que a pessoa errou mais uma vez. Depois de tudo isso, a gente atualiza aquele label que a gente está mostrando na tela. Agora a gente só precisa linkar esse método ao evento de clicar uma letra no Pyglet. É assim que a gente faz. Então a gente registra mais um evento. Agora a gente vai chamar esse método quando a gente clicar em uma tecla do teclado. E aí a gente vai ver se o símbolo que a gente clicou é um símbolo de letra lowercase, né? Então uma letrinha pequena, sem ser caixa alta. E aí a gente vai passar esse símbolo para o nosso método que a gente acabou de criar. Aqui eu preciso importar a biblioteca string. Então vou lá em cima, importo string. E com essa adição, a gente já tem os eventos quando a gente clicar em letras no nosso jogo. Ó, então aqui a gente já consegue ver que quando a gente coloca a letra correta, ela aparece para o jogador. As letras que o jogador ainda não acertou ficam aparecendo como underscore. Agora, a gente vai criar a forca e o bonequinho na forca, né? Que a gente vai atualizar esse bonequinho de acordo com a pessoa vai errando as letras do nosso jogo. Vamos desenhar primeiro a forca. Para desenhar a forca, a gente vai usar a própria biblioteca Pyglass com o Shapes. Então a gente vai desenhar, vai importar o módulo Shapes e a gente vai usar ele para desenhar linhas e círculos e tal. Ele pode desenhar linhas, círculos, retângulos e todas as formas básicas que a gente precisa normalmente desenhar em jogos. Agora que a gente importou os shapes, vamos desenhar as linhazinhas da nossa forca, né? Aqui a gente vai colocar onde que a gente quer imprimir a nossa forca. E aí a parte importante aqui desse método é que a gente precisa de um batch, porque a gente quer desenhar a forca toda numa interação só. E aí a gente vai fazer 3 linhas. A primeira linha está aqui, e aí a gente passa o batch, e aí aqui a segunda linha e a terceira linha. Esse método está basicamente criando as 3 linhas da nossa forca. E aqui ao final ele manda desenhar a nossa forca, né? Ele desenha todo o batch. Então no lugar da gente ter que colocar hang1.draw, hang2.draw, hang3.draw, a gente desenha o batch todo com um só draw. Então, a gente desce para o nosso método run
e manda desenhar a forca. Então esse é o resultado final. Basicamente a gente tinha uma, duas, três linhas que a gente desenhou na tela. Agora vamos desenhar o bonequinho que vai atualizando de acordo com que a gente vai errando as palavras, quer dizer, as letras. E aqui a gente tem um método bem grande para imprimir o personagem na tela e a gente vai atualizando esse personagem de acordo com o que a pessoa vai errando. Então aqui a gente tem o XY de onde a gente quer começar a desenhar o personagem, a mesma ideia de usar o batch, só que a gente vai desenhar a parte do corpo de acordo com que a pessoa vai errando. Então se ela errou mais do que zero, então se ela errou pelo menos uma vez, a gente vai desenhar a cabeça do bonequinho. Se ele errou mais do que uma, então pelo menos duas vezes, a gente desenha o corpo, e aí a gente desenha o braço esquerdo, braço direito, perna esquerda e perna direita, né? Então, dependendo quando a pessoa for errando, a gente vai adicionando partes nesse bonequinho, e aí no final a gente pede para desenhar esse bonequinho. Agora a gente só precisa adicionar também o nosso método run, então até o ponto desenhar o bonequinho. E agora, quando a gente erra uma letra, a gente está desenhando partes do bonequinho na tela. Só está faltando um detalhe aqui no nosso jogo, a gente não sabe que letras a gente está tentando e que não está na palavra. Então a gente pode tentar a mesma letra várias vezes e a gente perde o jogo porque a gente não sabe que a gente já tentou aquela letra antes. Então vamos adicionar aqui embaixo as letras que foram erradas. A gente já tem uma lista que está armazenando as letras que foram erradas. A gente agora só precisa mostrar para o jogador na tela. Para isso, a gente cria mais um label e a gente atualiza quando a gente for dar esse update label, que agora a gente vai chamar de update labels. A gente adiciona mais um label na tela, que agora a gente vai criar dessa lista de tentativas. E a gente vai mudar a cor para vermelho, só para ficar mais bonito no nosso jogo. Para finalizar, a gente tem que dar um draw nesse label para ele aparecer na tela. Só lembrando, a gente também tem que atualizar o Update Labels lá na nossa função press, para que funcione tudo direitinho. Como a gente digitou I e não está na nossa palavra, agora ele aparece aqui nessa lista de letras que foram tentadas, mas que não estão na nossa palavra. E assim a gente não vai tentar de novo uma letra que está aparecendo aqui. Por enquanto, o nosso jogo está sempre usando a mesma palavra, né? A gente está usando sempre a palavra Python. A pessoa está sempre tentando adivinhar a mesma palavra. Para deixar o jogo mais interessante, a gente vai carregar essa palavra de um arquivo e aí vai passar uma palavra aleatória aqui quando a gente começar o jogo. Então, para isso, primeiro a gente importa a biblioteca random. A gente vai abrir o arquivo words, vai procurar por todas as palavras que estiverem lá dentro, colocar numa lista e aleatoriamente escolher uma das palavras que estão nessa lista. E agora a gente passa a palavra selecionada para o nosso construtor da nossa classe game. E agora a gente coloca aqui todas as palavras que a gente quiser. E aí o jogo vai aleatoriamente pegar uma dessas palavras para ser a palavra que a gente quer adivinhar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um jogo muito bacaninha, muito simples, mas que a gente já consegue ver como usar Pyglet e bem direto ao ponto. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Quem ainda não manja de Python ou não conseguiu acompanhar tudo que a gente teve nesse vídeo, pode chegar lá no Neps, neps.academy, selecionar cursos, desenvolvimento e nesse
Nesse tutorial a gente usou conhecimentos de programação orientada a objeto e do curso Python Bootcamp. Espero que vocês curtam e até o próximo vídeo. Valeu, galera!